Sei que muitos necessitam de palavras simples para que possam compreender e se engajar na tarefa de resgate dos mensageiros divinos. Muitos preferem desacreditar de nossas palavras e de nossas presenças quando lhes revelamos algo que vocês não compreendem e que não se ajusta ao que já conhecem. Porém, lhes peço que não tentem reduzir a grandeza de Deus à compreensão da mente humana. Não tentem comparar o amor do único com a capacidade de vocês mesmos de amar. E não esperem que a criação de Deus se restrinja à existência deste pequeno planeta, quando tão vasto é o universo. Para que existiriam tantas estrelas e galáxias, senão para que nelas habitem as diferentes expressões do amor de Deus em suas criaturas? Ou acaso vocês pensam que as estrelas existem para que possam ser contempladas pelos homens no céu da terra? Roraima, estado brasileiro situado na região norte do país, Amazônia e fronteira com dois países, Venezuela e Guiana. Sua capital, Boa Vista, fica localizada totalmente no hemisfério norte do planeta. Desde os primeiros dias de novembro de 2016, a cidade tornou-se a base de mais uma missão da Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, a missão Roraima Humanitária. Com a voz da consciência de Deus, venho neste dia para pedir-lhes a colaboração com uma importante missão humanitária pela Venezuela. Novamente, o amor deverá curar toda a dor. Espero, queridos filhos, que até o mês de novembro, meus missionários da fraternidade levem adiante, junto aos colaboradores do norte do Brasil, esta missão humanitária que terá o propósito de acolher a muitos irmãos e de aliviar o sofrimento que é gerado na nação da Venezuela. Abraçando esta divina tarefa como humanidade, atrairão, por meio dessa missão, a oportunidade de reverter os males que hoje a Venezuela está enfrentando. Novamente, o amor deverá curar toda a dor. Queridos filhos, sob o amparo e a proteção de todos os anjos, a cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, se tornará um campo de refugiados. Refugiados que chegarão cada vez mais e em maior número, esperando aliviar o sofrimento e cobrir as necessidades básicas humanas. A Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, terá a graça de congregar os servidores das diferentes nações da América que participem dessa sagrada missão pelo alívio do sofrimento dos irmãos da Venezuela. Novamente, o amor deverá curar toda a dor. La Venezuela que yo viví en mi infancia y adolescencia en los años 70, digamos que era una Venezuela, una tacita de oro. Realmente era una Venezuela muy próspera, alegre, pujante. Y comenzamos a percibir que las cosas estaban cambiando muy rápidamente. A nivel de prosperidad ya no había esa prosperidad, hasta la alegría comenzó a decaer, que era algo típico del venezolano. Llegó un momento en donde la cosa comenzó a bajar muy rápidamente. Y este último año que ha sido devastador, el 2016, devastador. La gente contaba mucho eso, ¿no? Que había mucha delincuencia, mucho robo y eso asustaba a las personas. Y lo que más ellos testimoniaban es que no hay dónde comprar alimento.
después de muchos meses de esa situación donde aparentemente no tiene solución o no ha habido alguna solución aparente, deciden emigrar. Entonces nosotros de alguna manera tratamos a través de esa esperanza, de esa ayuda humanitaria, devolverles esa condición de que siempre hay una solución que está aguardando por nosotros. Muitos grupos de indígenas da etnia Warao, por exemplo, percorreram imensas distâncias caminhando desde o nordeste da Venezuela até o território brasileiro, descendo pelo rio Orinoco e entrando no território brasileiro pelo estado de Roraima. Os grupos ficam nos semáforos pedindo esmolas ou vendendo alguma coisa. No final do dia, eles se reúnem perto do terminal rodoviário da cidade ou na Feira do Passarão, local de comércio popular, para passar a noite. Ali, mulheres e crianças vivem em péssimas condições de higiene e abrigo. No sabíamos por dónde comenzar, comenzamos por la calle realmente. En la calle buscando a los venezolanos, los grupos nos dijeron que en el Pasarón, en la feira, en el Mercado Libre, habían unos grupos de indígenas. Os atendimentos estão acontecendo nas ruas, nas calçadas, num banquinho que se encontra. Essa é uma grande tarefa agora para esse primeiro grupo que chega, tentar estabelecer um ritmo, um local adequado e um padrão para que a gente tente instruí-los, para que a situação de saúde melhore um pouco. Nós vamos, a cada dia que passa, nos reunindo, nos organizando para fazer frente a essa situação de forma mais equânime, mais equilibrada, sem o nosso envolvimento emocional, sem também gerar alguma expectativa neles, sempre nos organizando para que a missão possa transcorrer de forma equilibradora. Al principio, cuando nosotros nos acercábamos a ellos nos veían con cierto temor, porque sobre todo el pueblo indígena ha sufrido mucho, tanto en Venezuela como ahora aquí, ese grupo de indígenas venezolanos que están aquí en Brasil. Ellos están acostumbrados a ser rechazados, a no ser ayudados o a que les den la comida así de lejos y después seguir, no ese contacto directo que la fraternidad y los misioneros tienen, que no es solamente ayudar, sino es el amor. A indiferença é um dos grandes males da humanidade, ainda pior do que a ignorância, porque aquele que é indiferente já tem certo grau de instrução e, no entanto, segue pensando mais em si mesmo e nas próprias necessidades. Filho, é a indiferença o que levará muitos seres que se creem espirituais para o abismo da consciência planetária. Cuida para que tu não sejas tomado e levado pela indiferença humana. Trata de seguir tua consciência e teu coração. E quando souberes que deves fazer algo, faze-o prontamente. Não ignores as necessidades. Quando vires que alguém precisa de ti, vá em auxílio, sem medo. Em todas as outras missões, nós chegamos para apoiar uma instituição que já estava instalada e já estava funcionando. Nessa, foi ao contrário, nós chegamos numa situação de caos, né? E aí começamos a atuar. Isso mobilizou a Defesa Civil Estadual, os órgãos públicos. A fraternidade normalmente ia para apoiar alguém, dessa vez ela entrou iniciando uma atividade e os órgãos públicos vieram apoiar toda a atividade da fraternidade. O CRI foi criado pelas autoridades brasileiras para concentrar em um só local a ajuda aos imigrantes. A ideia do centro surgiu depois que a fraternidade iniciou os trabalhos na cidade e fez contato com as autoridades. Os missionários realizam atendimentos médicos e odontológicos, oferecem banhos,
promovem atividades de higiene em crianças e adultos, servem refeições diárias no almoço e jantar, distribuem roupas e calçados e realizam atividades de recreação. Abarca mucho más, digamos, de servir, de traer un plato de comida, de dar ropa a la gente, porque es también acogerlos en el corazón, escuchar a los hermanos, escuchar sus historias, comprender lo que está pasando y aquel sufrimiento que de repente es de toda una nación o de repente un sufrimiento milenario de la conciencia indígena y que al eso llegar hasta aquí a Brasil y ser acogidos con calor, con amor, se siente que se va curando alguna cosa, ¿no? De a pouco. Chegar perto dos indígenas, no começo há muita dificuldade, porque eles têm muita resistência, parece que têm muito medo. E a gente foi conquistando lentamente, depois virou um grude, não queriam soltar, a gente abraçava, dava aquele abraço gostoso. Foi lindo conquistar eles, ou eles a nós. Miren, en la misión yo me despertaba en la cama y me despertaba con una sonrisa llena de amor, de recordar a los indígenas que de repente veíamos en la calle y nos reconocían y venían corriendo a saludar y con una esa imagen yo creo que siempre estará conmigo. Incluso a veces cuando uno se encuentra con una persona indígena o alguna persona de Venezuela que llega ahora por primera vez y uno como que en el corazón siente como si ya lo hubiera visto ese hermano, ya lo hubiera conocido, quién sabe de dónde, y como decimos, es algo mucho más profundo y espiritual que se está gestando y se está, digamos, desenvolviendo en este lugar. E quando Maria fala do amor do coração, é só olhar para essas crianças aqui como elas abrem o seu coração, nem que seja força. Só com o olhar, né? Ai, é lindo demais. El espíritu está pasando por aquí. El espíritu está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Isso. É muito difícil você criar um vínculo de confiança com o irmão indígena, porque eles são muito marginalizados. Quando eles criam um vínculo de confiança, esse vínculo é firme, entende? Olha que lindo eles na fila. Porque esse lugar que vai chegar novo, vai chegar já com a participação deles. No dia 27 de dezembro de 2016, o CRI mudou para um novo local, maior e com melhor infraestrutura. Um ginásio de esportes com um grande terreno ao redor. Los criollos, los venezolanos que vienen ahora que van a entrar aquí también. Los criollos. O que é crioulo? Que não indígena. Que não indígena. Se eles precisarem, eles poderão vir também. Se eles necessitarem. E se eles derem problema, a lei é igual. Compreende? Se eles vierem e derem problema... Dentro de los guaraos, si viene un criollo, nosotros ya decimos allá en Venezuela, un criollo, siempre hay problema. Siempre hay problemas. Mejor tiene que este espacio, si son para los guaraos, tiene que ser solo para los guaraos. Quando estamos com hambre, com frio, quando temos um filho com dolência, todos somos iguais. Todos choramos, todos sofremos. Crioulo, guarau, brasileiro, uruguaio, colombiano, todos temos problemas. E neste momento temos que nos unir. Compreende? É aquilo que Maria pediu, é o campo de refugiados que chegou. Mas não é um campo de refugiados como tem aí no mundo. Tem que ser algo que seja uma semente lá na nova terra, de que não existe fronteira. Chegou do portão para dentro, não tem pátria. Somos todos irmãos. Al final de cuentas, solo Dios va a poder resolver la situación, solo su misericordia infinita va a ser la que pueda revertir la situación
rescatar esas almas y darles una nueva oportunidad. A maturidade na hora de servir surge da compreensão de que um serviço que se presta, respondendo a um pedido de Deus, transcende a matéria e tem o seu verdadeiro propósito no Espírito. Quando o Criador os envia a servir, devem ter consciência de que são meros instrumentos em suas mãos, já que para equilibrar o grande karma humano, é necessário que sejam os próprios membros da humanidade os atuantes e intercessores deste ato de equilíbrio. Vocês veem que vai muito além de distribuir material, de distribuir comida, de distribuir roupa, vai muito além disso, não? Vai muito além. Tudo isso são elementos necessários ao trabalho, mas a finalidade absolutamente não é essa. A finalidade é desenvolver os princípios internos de cada um, de ajudá-lo a encontrar aqueles pontos dele interiores que ele tem que desenvolver. Isso seriam ou são as nossas missões. Com o novo CRI, dezenas de famílias saíram do terminal rodoviário e da Feira do Passarão e passaram a viver no novo local. Muitos refugiados que ficavam durante o dia pelas ruas pedindo esmolas também passaram a ficar no CRI e a se dedicarem a outras atividades. Depois organizamos as equipes para a cozinha, para o banheiro, e os indígenas muito participativos, as mulheres indígenas na cozinha, os homens harmonizando os banheiros, a parte externa. Essas coisas que parecem ser tão simples assim, que eles estão assumindo como as tarefas, como por exemplo hoje eles fizeram um mutirão e tiraram todo o lixo que estava na frente da cozinha, estava uma montanha de lixo. Então, essas coisas que parecem ser tão simples, isso daí já significa uma mudança de algo dentro deles. Mas logo nas primeiras semanas do novo CRI, os missionários perceberam que nem todos estavam satisfeitos em estar ali e seguir as regras do local. Habíamos advertido que en ese local nadie podría beber allí dentro, ni fumar, ni usar drogas. Pero nos encontramos que desde la noche del 31 al 1, más del 80 o 90% de los adultos se alcoolizaron. Fue muy, muy triste esa escena. Voltamos para o núcleo e entramos em um estado de oração, todo o grupo, oração, adoração ao Santíssimo e realmente entregando essa situação. Busca um maior contato com Deus na solidão do coração e fortalece ali a pureza de teu interior. Quanto mais momentos de união com Deus tiveres em teu dia, mais facilmente te manterás no propósito e resistirás às tentações que se apresentam diante de ti. O missionário está para servir. Então ele tem que ficar permanentemente confirmando isto para si mesmo. Então quando acontece lá uma coisa que ele está com dificuldade, ele se lembra, está aqui para servir. Pronto, acabou a dificuldade. Vai servir. E aí vai dar solução para o assunto, para que quando chegue uma situação com a qual você não está habituado, chega uma situação que você jamais esperou, ali você tem que ter presente o serviço e ainda dar graças, ficar muito agradecido por ter aparecido uma situação que vai te ensinar a servir melhor. E só pelos meus aspectos humanos, eu teria vindo embora. Naquele 1º de janeiro, eu teria dito, não é possível realizar uma tarefa do plano num lugar assim, entende? Mas aí a gente acalmou, serenou, ouviu o interno, e o que o interno disse é, não julgue, você não sabe.
E nós nos pusemos a trabalhar o dia todo, a fazer o que Deus nos pediu. Fomos para a cozinha, sem nada, não falamos nada. Nós trabalhamos com a mesma alegria, com a mesma disposição. Fomos recolhendo o lixo, muitas garrafas e muitas latas de bebida alcoólica. E assim trabalhamos o dia todo. E percebemos que não era o momento de conversar, de falar sobre nada. A repercussão que teve no interno deles, nós não temos julgado, nós não temos abandonado eles. Isso para eles foi o que representou o passo que eles deram depois. Porque desde esse dia 1º de janeiro até o dia em que nós saímos dali, dia 12 de fevereiro, nunca mais aconteceu. Depois de muitas reuniões, foi proposto ao grupo que estava insatisfeito o transporte até a fronteira com a Venezuela para que pudessem retornar ao seu país. Um micro-ônibus seguiu lotado para a fronteira com a Venezuela. E ficaram no CRI somente aqueles que realmente estavam dispostos a viver no novo local. A partir do pedido, de São José, para que ali houvesse uma casa onde essa missão fosse permanente, quando nós fomos a primeira vez e entramos na casa, a gente percebeu a simplicidade que há ali, tocante, que é uma nota de São José, e nós estamos assim, ancorando ainda a energia, o que é esta casa, Primeiro seria a nossa base, enquanto estamos nessa tarefa de ajuda aos irmãos refugiados, e também a nossa tarefa de oração ali, de estarmos orantes, de mantermos o lugar com uma ordem, com todo esse cerimonial que São José tanto nos inspira e que nós aprendemos durante tantos anos. Então, quando manifesta uma casa em algum outro lugar, nós temos que levar estes códigos que nós tanto trabalhamos aqui, de ordem, de harmonia, de cerimonial, de silêncio. O ambiente logo ficou mais calmo e diversas atividades começaram a ser realizadas com mais intensidade. Os atendimentos de saúde com médicos e odontólogos passaram a contar com a ajuda de profissionais da Secretaria da Saúde de Boa Vista. Foi estimulado também o resgate da cultura Warao por meio das aulas e histórias no idioma original dos indígenas. O Warao significa povo do rio. Então eles vêm de um lugar onde são o delta do rio Amacuro, o rio Orinoco. Então eles são o povo da água. E nós fomos entendendo o sofrimento desse povo interno, porque nós encontramos eles no início, lá na Feira do Passarão, sujos, com piolhos andando pela cabeça, por tudo, feridas pelo corpo, cheirando mal. E quando eles chegaram ali no CRI, eles tomam mais banho do que nós. Eles pegam os baldes e eles se deliciam com a água, porque a água é o elemento deles. E nós fomos entendendo que quem olhava de fora e via esse povo sujo, esse povo cheio de ferida, esse povo não sabe que a água é o elemento deles. Quando chove, eles agradecem a chuva, e isso eles aprenderam dos avós. Então eles têm uma relação com o elemento água, então eles têm também um emocional muito, que aflora muito na personalidade. Sentimos que está desenvolviéndose el trabajo de la unidad, tanto entre nuestro grupo con los hermanos inmigrantes, cuanto entre los inmigrantes criollos e indígenas, y de a poquito entre las tareas diarias vamos reuniéndonos, pasando las pruebas del día. Um dia, a gente estava numa reunião com os líderes indígenas para tratar outros assuntos, e eles vieram nos contar que um crioujo, um não indígena, se apaixonou por uma indígena ali dentro. E ela, filha
de um dos aidamos, de um dos caciques. E ele procurou o pai dela e disse de suas intenções e pediu-a em casamento. Eles se reuniram, os 8 líderes, naquela noite e sabatinaram o coitado, sabatinaram o rapaz. Segundo eles nos disseram, foram quase 4 horas de entrevista, todos fazendo perguntas sobre suas intenções, sobre a família dele, enfim. Quando eles perceberam que a intenção dele era verdadeira e que ele realmente tinha uma sincera intenção, eles autorizaram e eles se casaram ali dentro do CRI. Então nós tivemos ali a primeira união entre um não indígena e uma indígena. Então acho que essa semente ficou em todos os níveis, não só para os órgãos oficiais, até para o refugiado. Quer dizer, como deve ser bem feito, como podemos acolher de maneira adequada, e isso poderia ser multiplicado em módulos. Aí houve um momento em que essa retirada ela já era necessária, já não era mais algo como possibilidade, já era real, nós tínhamos que sair dali. E foi feito um comunicado à Defesa Civil Estadual, através de um ofício, e deixando claro que o que sairia dali seria a parte de gerenciamento, mas que a Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, sempre estaria dando este apoio, enquanto houvesse essa situação com os refugiados venezuelanos, sempre teria um grupo nosso ali. Eu acho assim, são duas coisas. A gente acha que não está preparado. Aí você chega lá, você se conecta em algum lugar, não sei, se conecta no fio, e você se torna fisicamente apto. Tanto é que você trabalha assim, né, 15, 18 horas por dia.